Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Consentir para o YouTube, com a nossa entrevistada de hoje. A gente queria trazer um tema, porque a gente percebeu assim, que muito se tem falado sobre as novas configurações de relacionamento e como hoje em dia abriu a possibilidade de a gente conhecer pessoas diferentes, a gente tem os aplicativos de relacionamento, a gente tem a possibilidade das pessoas estarem ou não em relações, então todas essas mudanças sociais fazem com que a gente converse muito sobre novas relações. E a gente achou que seria muito interessante trazer para o Consentir a gente poder conversar um pouco sobre relações longas, aquelas relações duradouras, né, que permanecem, né, ao longo do tempo juntos, né? Qual que é o segredo dessas relações, né? Como é que a gente sabe como levar uma relação assim? Então, para isso, a Jamile vai apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Olá, é com imensa alegria e satisfação que a gente está convidando hoje a Cris Schweizer. Ninguém melhor para falar de relacionamentos de longo prazo do que ela, que tem uma vasta formação no campo de casal, formada em terapia sistêmica e de esquemas para casais, sexóloga clínica e amigona do coração, madrinha de casamento e uma referência em relações de longo prazo. Parece que sim. É uma alegria, gurias, estar aqui com vocês. Eu tô amando poder estar sentada aqui e falar também da minha experiência. Estou num relacionamento há 34 anos, né? É verdade. E também da minha experiência clínica atendendo casais. Sim, é uma inspiração da prática clínica e da vida. A gente vai fazer uma mistura aí. E às vezes eu digo para meus pacientes, eu venho do futuro para dizer para vocês que vai dar certo. E talvez acho que a gente pode começar bem por aí, né? Eu imagino que assim muitos casais te procurem para resgatar, tentar manter, lidar com problemas para que eles atravessem ao longo do tempo, né, esse casamento juntos. E aí tu falou algo interessante, né? Bom, eu tô aqui do futuro para dizer para vocês que tipo, vamos lá, né? E eu e a Jamile até conversamos em algum momento, né, como é que a gente sabe que é vamos lá, ou do tipo, não vamos mais lá, né? Então... No sentido de entender, né, que uma relação de longo prazo, ela tem que ter qualidade, investimento. Uhum. Então, como saber os potenciais dela, né, e como ajudar essa dinâmica a acontecer de modo saudável e satisfatório para as pessoas envolvidas, e também em que momentos que essa direção vai ficar de muito sofrimento, de muita dor, e o nosso papel também é ajudar a encontrar caminhos. Uhum. Então, né, que bonito poder falar disso nesse momento, né, de que, como a Milene falou, tem tantas opções e tantas variedades, o nosso jeito de subjetivar com relação aos relacionamentos mudou muito, né, mas essa pergunta, eu acho que ela é bem potente, né, no sentido da gente conseguir entender algumas coisas. Quando eu penso em relacionamentos de longa duração, né, em relacionamentos longos, eu penso numa relação que aconteceu no momento que essas pessoas já se escolheram, que já teve ali a paixão, já teve o encantamento, já teve o amor, a escolha, né, e depois como decidir, né, ao longo do tempo se ainda é aquela pessoa, né. Então, a Sue Johnson fala tão bonito, né, que uma das nossas maiores escolhas na vida é por alguém que nos dê segurança, né, que nos dê validação emocional. Então, a gente quer essa conexão, né, a gente tem um marcador biológico para conexão, e ficar com alguém é muito natural, né, não é natural a gente separar, né, para nós, seres humanos e mamíferos, né. Então, eu parto sempre do princípio de que amor, muito mais do que um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. E uma construção. Aí essa construção vai acontecendo a partir disso, né? Então já teve aquele momento, já se apaixonaram uma vez, já se escolheram uma vez, já quiseram ficar juntos, né? Já tiveram aquele período de entender quais diferenças são reconciliáveis e quais realmente não serão, né? Então que a gente lidar com isso, né? Mas para mim o segredo é entender o amor muito além de um sentimento, entender o amor como uma escolha diária, né? Então eu escolho, eu tomo a decisão de cuidar do meu relacionamento. Fiquei pensando, o amor é uma atitude nesse sentido. É uma atitude, é um comportamento, Sim. né? Sim. E uma coisa que eu sempre digo para os meus casais, né, que amor é como uma fome emocional, né? Não é porque a gente almoçou hoje, né, que a gente não vai almoçar amanhã. Não é porque a gente comeu hoje que a gente não precisa mais comer amanhã. Então essa construção que a Jamile fala, ela acontece muito visivelmente na prática. Sim.
né? Porque é isso, é a fome emocional. Se eu recebi amor hoje, amanhã eu preciso receber de novo. Se eu me sentir cuidada hoje, amanhã eu preciso me sentir cuidada de novo. Isso que tu falou, assim, é um dado de pesquisa real, assim, né? Apesar de que as pessoas estão com muito mais possibilidade de relacionamento e estão migrando mais de relação em relação, elas não estão parando de buscar pelo amor e pela conexão. Isso é lindo, né? E de alguma Então, forma, assim, por a gente essa... tem essa necessidade. Tem. Né? De alguma forma, essa base segura e o sentimento, a intenção de que aquela pessoa tá ali por ti, tu pode contar Sim. com ela independente da Sim. situação. E isso é muito bonito e muito potente, né? Essa conexão que a gente precisa. E por isso que eu sempre falo, é difícil separar. Não é natural, né? Não é natural para a gente separar, né? Sim. Nós fomos programados biologicamente, né? O nosso sistema de apego vai querer essa conexão. Não, e depois que tu fica muitos anos com alguém, é muito sofrido, né? Tu já fez um laço de identidade, assim, né? De vida, né? E isso as pesquisas mostram também, Jamile, com relação até isso que tu falou, quando que a gente sabe quando que é o momento, enfim, né? Então as pesquisas também mostram que quanto mais tempo esse casal ficou junto e construiu coisas, memórias, vivências, patrimônio, né? Coisas na relação, mais difícil é sair, porque esses fatores, eles acabam sendo fatores protetivos do relacionamento, né? Então, por vezes, a gente até pensa assim, mas vai ficar casado pelos filhos? Bom, até pode ser um fator protetivo, mas precisa mudar essa relação para que ela chegue no lugar que tu quer, que tu te sente bem, né? Então... Fiquei pensando, isso eu aprendi com a Cris, tá, pessoal? Que a escolha aquela é a minha pessoa preferida no mundo. Não significa que eu não vá ter outras relações, outros encontros, amizades, vida profissional, né? Uma independência, mas que um nível de dependência emocional, afetiva e de aquela pessoa ser especial, né? Tá lá de alguma forma. Como fazer para essa pessoa continuar sendo a preferida num momento em que a gente vai mudando, o ciclo de vida vai passando, coisas vão se construindo, outras se refazendo ou se desconstruindo. Então, eu sempre digo que nós somos dependentes funcionais, né? A gente funciona, né, bem sozinho, mas a gente, né, funciona melhor com alguém. Então, eu sou muito apegada a essa ideia de relacionamento, né? Eu sou apaixonada pelo casamento em si, né? E essa construção, Jamile, entender que essa é a tua pessoa preferida, não é um processo linear, né? A gente conhece uma pessoa, a gente se apaixona, a gente começa a construir vivências, memórias, imagens e constrói objetivos e sonhos, e a gente vai mudando, né? Então, num relacionamento longo, a gente acaba passando por várias fases e vários ciclos, né, do relacionamento, e cada um vai ter a sua função evolutiva, a sua tarefa afetiva dentro, né, desse contexto. Então, para que essa pessoa continue sendo a pessoa preferida, primeiro a gente precisa desidealizar, né, entender que o que se apresenta pra gente é uma pessoa real, né? Essa pessoa preferida pode ser imperfeita. Vai ser imperfeita. E talvez só vá virar uma relação longa se a pessoa conseguir tolerar isso. Né? Exatamente. Então, a tolerância à frustração, né? A gente conseguir abrir mão de algumas coisas, né? De algumas características e algumas... coisas que a gente precisa naquela pessoa que a gente sabe que ela não vai conseguir entregar, né? Que aquilo não é o natural dela, né? Então a gente entender que, de um modo geral, eu vou conseguir o que eu preciso suficientemente bem para viver com essa pessoa, para estar bem num relacionamento, e a gente vai pesando as coisas, né? Então eu preciso tolerar a frustração de que, por exemplo, no meu relacionamento, né, que o meu marido não vai ter uma atitude com relação a algumas coisas que eu gostaria que ele tivesse, porque aquilo não é natural para ele, né? Então eu vou pesando, a gente sempre põe na balança, né? O que acontece é que a gente tem uma construção histórica do amor romântico, né, do amor que tudo vai fluir. Eu aprendi isso. Tu vai saber, porque se for amor de verdade, tudo vai dar certo, né? Então a gente tem isso, os contos de fadas da Disney também nos ensinaram um pouco disso, né? Tanto que mostram só até o dia do casamento, né? Ninguém mostra nos filmes o que acontece depois, né? Os desafios após a grande noite. Cris estava falando agora sobre essa questão do amor romântico, a idealização e como no amor romântico as pessoas se fundem, né? E eu estava pensando um pouco que talvez, não sei se tu concorda comigo, para um casamento dar certo por muitos anos,
talvez as pessoas precisem desse espaço entre elas, né? E o quanto esse espaço ele é interessante para tu continuar buscando pelo outro, porque eu fico pensando num casamento longo, tu tem que estar sempre buscando, admirando, né? Retroalimentando. Até pelo próprio erotismo, assim, tu te interessando de novo, se apaixonando de novo por essa pessoa. E para tu fazer isso, essa pessoa tem que estar vivendo a vida dela, né? Não tô falando assim, né, de cada um num canto, mas com as suas individualidades preservadas, né? Com certeza, Milene, tem duas coisas importantes nisso que tu estava falando, né? Que sim, essa ideia do amor romântico, ela deixou a gente num lugar muito passivo, do tipo, então tá, se tá tudo bem, vai dar tudo certo, se tem amor, não preciso fazer nada, né? Então a gente para de investir, de cuidar da relação e de decidir escolher ficar nesse relacionamento. Daria para dizer, Cris, que a gente liga um botão automático por estar numa zona de conforto segura. Como se as coisas fossem acontecendo naturalmente, como mostra lá nos filmes como da passe Disney, de mágica. E foram felizes para sempre, né? Então, tem isso sim, e aí dentro também dessa ideia do amor romântico, a coisa de ser um só, a metade da laranja. Ai, gente, isso para mim é um dos mitos que mais atrapalham, né, que mais machucam o relacionamento, porque dentro dessa questão de continuar desejando, do erotismo, né, que daí entra o segundo ponto que eu achei importante, se não tem admiração, se não tem curiosidade, né, isso mina o desejo, né? Então sim, a gente precisa entender que somos duas pessoas, né, inteiras, vivendo uma relação que daí que é composta por uma série de outros fatores. Né? São muitas coisas que preenchem a nossa vida, não só um relacionamento amoroso. Então, todas as coisas precisam fluir, né? Então, nesse sentido, a gente viver a individualidade é muito importante. Então, por exemplo, casais que são diferentes no temperamento, né? Que o temperamento é um pilar biológico importante da nossa personalidade e que vai trazer muitos conflitos. Sim. Para os casais, né? Quando os temperamentos são diferentes. Então, um temperamento extrovertido, com uma extroversão alta, por exemplo, e se a parceria tem uma extroversão baixa, esse casal ele vai ter muitos conflitos e muitos problemas. Por outro lado, vai ter um espaço para aprender um com o outro. Exatamente. E um espaço para aquele que tem a extroversão alta ou que a extroversão baixa, que possa ser espontâneo dentro desse relacionamento, né? Então, de entender isso, olha, eu tenho extroversão alta, meu marido tem extroversão baixa, eu vou em todas as festas, ele quer em 2, 3, ok? Então, em 2, 3 ele vai comigo, nas outras eu vou sozinha e a gente vai, porque todo mundo precisa se sentir realizado. Fazer esse acordo, né? Fazer esse acordo. E isso é outra coisa importante, Milene. Um relacionamento longo, ele é feito de muitos acordos, de muitas combinações. Né? E não perder a individualidade, não se fundir, é o que vai alimentar o erotismo. Né? Então vai ser importante também. E eu acho interessante trazer que essas combinações têm que ser claras e objetivas, elas não podem estar implícitas, porque senão cada um pode interpretar de uma forma, fazer do seu jeito e gerar mais conflito. É isso aí. E a comunicação vai atravessar tudo, né? Vai atravessar tudo. E essa comunicação, e isso, né, é uma coisa que me encanta nos relacionamentos de longa duração, né? A cumplicidade, a parceria, os rituais que o casal já tem, o repertório do casal, as combinações, é aquela troca de olhar, né? E tu não precisar usar nenhuma armadura, né? Tu pode se mostrar naquele relacionamento. Pode ser espontâneo, verdadeiro. Como tu é, Sim. Sabe? É um relacionamento que suporta o silêncio, é um relacionamento que suporta os períodos difíceis de cada um, porque ele não é linear, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas tendem a pensar, né? Nossa, vocês estão num relacionamento longo, então não tem conflitos nenhum. Temos muitos. Ou, tipo, não tiveram problemas graves. Muitos. Eu ia dizer, ao contrário, a vida conjugal acontece entre as dificuldades, os desafios, as rotinas. Né? Mas o que é importante a gente pensar? Que conflitos, eles aparecem, né? As crises são uma janela de oportunidade para a gente rever os acordos. Então, sempre que alguma coisa ali está trazendo algum desconforto, é hora de sentar, né, e pensar, bom, o que acontece a partir daqui, como é que a gente resolve isso, né? É um sinalizador que precisa parar para pensar e ressignificar, reconstruir aquilo que não está legal. Exatamente, é um sinalizador. E casais, né, que são casais funcionais, saudáveis, casais felizes, né, que o Gottman vai dizer, né, que são os casais de alta performance, não são os que têm menos conflitos, são os que têm mais vivências e memórias positivas no relacionamento.
Então é importante na fase boa, porque a fase ruim vai chegar, né? Construir aí, né, uma boa base de vivências boas e positivas, porque isso aqui vai dar suporte, é como se fosse uma conta bancária. Sim, eu chamo do porquinho. É. O porquinho, aquele que tu colocava moedinha. É a conta bancária, né? Sim. Eu preciso tá colocando ali dinheiro na minha conta, porque o dia que eu tiver o imprevisto, a minha conta não vai ficar negativa, né? Ela vai equilibrar, enfim. Sim. Então é importante circular por isso também. Sim. Cris falou uma coisa que eu fiquei pensando, das bases que uma relação pode ter, né? Eu sempre penso, essa que tu falou, assim, da cumplicidade, que me parece que é uma das mais importantes, junto com a da comunicação, né? Porque a gente tem também a sexualidade, a gente tem outros pilares, assim, né? Eu não sei o que tu pensa, assim, tu vê casais que, né, mais satisfeitos, assim, o que tu acha que eles fazem de melhor, onde é que eles, né, vão melhor, assim?